Nós vamos então lembrar que Jesus, quando chega a Galileia para realizar o seu trabalho inigualável de revelação do reino e da justiça de Deus, ele encontra o mundo da época mergulhado numa série de contradições. Por um lado, havia um desenvolvimento filosófico trazido pela Grécia, por seus filósofos e artistas, que naquela época atingia sua culminância. O Império Romano também, por sua vez, trouxe muita contribuição para a humanidade. Se nós temos hoje o sistema de correios, o sistema de irrigação, os exércitos, organização social, organização política, devemos isso ao povo romano, que já naquela época começou ao desenvolvimento dessas áreas. Mas se por um lado o desenvolvimento da humanidade era o seu apogeu naquela época, o desenvolvimento intelectual, por outro as relações humanas deixavam muito a desejar. As pessoas não se relacionavam entre si com amorosidade. Nós temos várias atitudes humanas que até hoje nos causam uma certa surpresa. Como é que os homens conseguiram, e até hoje ainda conseguem, admitir esse tipo de coisa? Um dessas situações é a escravidão. Muitas vezes, quando falamos e lembramos da escravidão, lembramos dos livros de história, do que aconteceu no nosso país. Mas esse processo de escravizar pessoas é muito mais antigo do que isso. E na época de Jesus, isso acontecia. E as pessoas não se sentiam mal em ter um irmão seu como escravo. E não era só isso. Os donos de escravos tinham liberdade, por exemplo, de furar os olhos dos escravos na tentativa de impedi-los a fuga. E esse escravo que tinha os olhos furados poderia ser um jovem, poderia ser um idoso ou poderia ser uma criança. Isso era feito sem nenhum remorso, nenhum arrependimento. E por que as pessoas se tornavam escravas umas das outras? Por vários motivos. Alguns motivos bem banais, bem irrisórios. Por questões de dívidas não pagas, por questões políticas. Então tudo era motivo para transformar aquele indivíduo num escravo. E muitos dos escravos jovens, e com bastante força física, eram levados para as galeras, que era esse tipo de navio de guerra da época, um barco a remo, de 15 a 30 remos de cada lado, e que para poder navegar nos mares, precisava de braços fortes para movimentar os remos. E aqueles homens trabalhavam ali até a exaustão. Quando cansavam, saíam um pouco, vinham outros, mal descansavam, já retornavam. Muitos adoeciam e eram lançados ao mar, porque não havia nenhum tipo de consideração com esses escravos. No livro Paulo e Estevão, logo no início, nos primeiros capítulos, nós vamos ver exatamente isso. Gesiel, Estevão depois, numa situação da sua vida, ele é escravizado e é levado para trabalhar numa galera. Então, lá no livro Paulo e Estevão, ditado a Chico Xavier pelo benfeitor Emmanuel, nós encontramos Gesiel nessa galera e uma situação que vai acontecer ali. Em determinado momento, inclusive, ele adoece e o que era de praxe, numa situação dessa, era lançar o escravo ao mar.
ele só não é lançado porque um senhor seu, que estava lá no barco, havia adoecido e Gesiel havia cuidado dele. Era uma doença contagiosa. Esse senhor se recupera e Gesiel cai doente. Então, numa pequena contribuição pelo que o escravo havia feito pelo senhor, ele permite que ele seja deixado à beira de uma praia e não lançado ao mar. E por ali passa um homem, o recolhe e o leva para Pedro, na casa do caminho. E aí tem que ler o resto da história para saber o que aconteceu, né? Mas é só para ver que era uma característica daquela época, daquele período que Jesus esteve aqui entre nós, a escravidão. A outra pena de morte, mas a escravidão era pena de morte? Era, porque os escravos não podiam reverter a situação. Uma vez escravo, era escravo até desencarnar. Então trabalhava naquela situação, era uma pena de morte. Assim como o apedrejamento. Alguém cometia algum equívoco, era julgado e era condenado ao apedrejamento. Sempre de uma maneira muito distorcida. Mulheres, para serem apedrejadas, eram enterradas até o pescoço, sem nenhuma chance de defesa com os braços. Os homens eram enterrados até a cintura, ou seja, os braços ficavam para fora. Então eles podiam retardar um pouco a sua morte, por causa que ele podia se defender das pedradas. As mulheres não. E imagina alguém enterrado só com a cabeça do lado de fora, onde que as pedras iam atingir? Na cabeça. Então a morte era quase que instantânea. Quando não era, era um sofrimento atroz. E a outra situação também característica dessa época era a crucificação. Vamos lembrar que Jesus não foi crucificado sozinho, haviam 2 ladrões ao lado dele. Por quê? Porque haviam sido condenados pelos seus crimes. Antes de Jesus já havia crucificação e depois de Jesus também, sendo que alguns dos apóstolos também tiveram a sua pena de morte decretada através da crucificação. Então, o que nós estamos vendo é que, embora o desenvolvimento intelectual da humanidade naquela época começava a se elevar, a moral, o de relacionamento, ainda deixava muito a desejar. Então, a gente compreende o trabalho árduo de Jesus de trazer uma visão diferente, nova, para aquele povo ainda tão embrutecido nessas relações sociais. E isso envolve a prática da justiça. Então a humanidade acalentava um conceito de justiça bastante distorcido. O que era justo? O que era praticar a justiça naquela época? Não se diferenciava a justiça de vingança, pois as ações de justiça eram inspiradas pelos atos de crueldade. Né? Cegar alguém para que ele não possa fugir, tem um requinte de crueldade nisso aí. Cortar braços, cortar mãos, para que ele não tirasse algo que tinha tirado indevidamente, é um ato de crueldade muito grande. A justiça era, na verdade, um instrumento disfarçado da força, e o mais forte a exercia, segundo a sua concepção, ainda que isso implicasse nos maiores exageros. Basta o exemplo de Jesus. Foi condenado à crucificação, mas foi só isso? E o sofrimento dele todo antes, aquele martírio todo, né? Aquela humilhação, aquela zombaria, coroa de espinhos, lança quando já estava na cruz. Então, o processo de crucificação, ele vem envolvido numa série de outras distorções. Falta de quê? De humanidade, de amor, de carinho, de respeito de um pelo outro. E no caso de Jesus, qual foi seu crime? O que ele cometeu de errado? Só espalhou amor? Só deu boas orientações? Então a justiça era muito vingativa nesse sentido. O objetivo por trás da crucificação era outro, mas eles não dosavam a crueldade. No Evangelho segundo o Espiritismo, logo no primeiro capítulo, Allan Kardec vem trazer para a gente informações a respeito da lei mosaica. Porque quando Jesus chega e existe toda essa situação, a lei que prevalecia naquele povo era a lei de Moisés. Uma lei que regulava a vida
civil das pessoas ali. Então, mesmo a Palestina daquela época, estando sob a dominação de Roma, o que Roma fazia? Permitia que os judeus vivessem a sua justiça, os seus credos, os seus ritos, daquele mesmo jeito, até um determinado nível. Dali para frente, se não fosse resolvido, aí sim Roma entrava na conversa. Foi o que aconteceu, por exemplo, para condenar Jesus. Quando chega até Pôncio Pilatos, é porque a situação está ficando complicada. E aí entra Pôncio Pilatos para tentar resolver a situação. Quando Jesus, então, começa a falar de amor, quando ele começa a promulgar esse seu evangelho, e tem aquela passagem da mulher adúltera que é trazida para Jesus, os fariseus, os escribas, os doutores das leis, chegam perto do mestre e falam, olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. E tu o que dizes? Então, por que esses homens se referiram à lei de Moisés? Porque era a lei mosaica que estabelecia todos os critérios de justiça naquela época. Eles não estavam errados em perguntar isso. Todas as determinações, as regras, as proibições estavam dentro da lei mosaica. Mas quando nós falamos em Moisés, não sei com vocês, mas muitas vezes quando eu penso em Moisés, eu lembro de quê? O que vocês lembram? Vamos ver se é a mesma coisa que eu lembro. Os 10 mandamentos. Oba, eu também lembro disso. E a outra coisa? O mar, né? A abertura do mar para que o povo pudesse atravessar ali. A gente se foca às vezes nessas duas situações. Mas nós temos que lembrar que Moisés conseguiu retirar o povo hebreu do Egito. O povo hebreu ficou durante muitos anos escravos no Egito. E aí, em determinado momento, né, Moisés vai tirar o seu povo dali. E para tirar o povo dali e ir para a terra prometida, não foi uma coisa fácil. Moisés ficou durante muitos anos caminhando pelo deserto. E aquele povo já estava perdendo já a sua cultura, as suas tradições de povo judeu, porque tinham ficado sob o domínio dos egípcios. Então Moisés teve que fazer todo um trabalho de conscientização para resgatar tudo daquele povo. Então aquele povo era guerreiro, era rebelde, era revoltado. Havia várias características ali. Então Moisés precisava de leis severas para dar uma limitada naquele povo ali. Então, quando ele recebe os 10 mandamentos, as leis de Deus, que são aquelas 10 regras básicas, mas aquilo ali não era suficiente para aquele povo. Porque lembra que quando Moisés vai lá para o Monte Sinai, que ele recebe a tábua com os 10 mandamentos, quando ele volta, a bagunça já estava formada lá embaixo, ao pé do monte. Né? O seu povo que estava ali tinham feito ídolos para adorar, estavam com libertinagem, com bebida, com orgias, um período só que ele se afastou. Então ele viu que estava difícil para poder organizar aquele povo. Então o que Moisés faz? Além dos 10 mandamentos, ele cria outras regras, que é chamada de lei civil disciplinar. A lei mosaica, ainda hoje seguida por alguns povos, que consiste no Torá, que é um conjunto de 5 livros, tem 613 disposições. Porque só os 10 mandamentos não estavam dando certo. Então Moisés teve que criar, elaborar algumas regras permitidas, outras proibitivas, para fazer com que aquele povo pudesse ter uma conduta mais equilibrada do que eles vinham tendo ali. Mas como é que ele ia dizer, ó, gente, isso saiu da minha cabeça? Ele não podia. Então ele falava, né? São ordens de Deus, veio de Deus também. Porque se a gente parar para pensar, é engraçado, né? A lei de Deus diz, não matarás. Mas Moisés disse para apedrejar quem foi pego em adultério até a morte. Também incoerente. Quem pede para não matar, não pode permitir apedrejamento. Então a gente começa a entender, né, que esse apedrejamento, o que passou na cabeça de Moisés? Bom, a mulher, né, com medo de ser apedrejada, ela não vai permitir ser cortejada, consequentemente ela não vai permitir o adultério, com isso, pelo menos essa parte de adultério a gente não vai ter. De repente, na cabeça desse foi isso que aconteceu, para tentar colocar aquele povo no rumo certo. Então a lei de Deus, que são os 10 mandamentos, essa lei ela é invariável. Independe do tempo e depende do espaço. São essas leis, as leis divinas. Mas a lei mosaica, ela se modifica com o tempo. Inclusive, Moisés colocou nessa lei a lei de talião,
que era uma lei ainda mais antiga do que Moisés, que veio lá do Código de Hammurabi, que é o primeiro registro que a gente tem de uma legislação, lá na Babilônia. O que era essa lei de talião? Era o olho por olho e dente por dente. Então, você faz isso, você tem o direito de revidar do mesmo jeito. Só que essa lei de talião, na época de Moisés, ela era ainda excessiva. Como assim? A vida era rural, era no campo, né? Então, nós vamos imaginar que eu moro no campo e que eu tenho lá as minhas ovelhas. Aí passam quilômetros e quilômetros, tem lá um outro vizinho. E aí eu descubro um dia de manhã que está faltando uma ovelhinha lá no meu rebanho. Só foi meu vizinho. Não tem mais ninguém por ali, foi ele que roubou. Aí eu vou lá, em vez de eu roubar uma ovelhinha, para ficar olho por olho, dente por dente, eu vou lá e roubo todas as ovelhas dele. Se ele tiver galinha, eu levo. Se tiver pato, eu levo. Né? Se tiver vaquinha, eu levo tudo. Então, a lei de talião que estava em vigor na lei de Moisés era assim. Se um feriu o olho do outro, em vez do outro ir lá e revidar, não feria os dois. Se um brigava com o outro ia lá e matava a família inteira. Então, quando Moisés traz essa lei, esse código, né, essa lei de talião, e coloca nessa sua lei disciplinar, ele tenta, mesmo com essa lei, não cometer excessos. Então, o que ele fala? Se roubar uma ovelhinha, você tem direito de ir lá e pegar outra ovelhinha. Um por um, elas por elas. Olho por olho, dente por dente. Né? Então, feriu um olho, fere o outro. Arrancou um dente, arranca outro. Não são todos. Para tentar, então, colocar um limite naquele povo todo. Então, a lei mosaica era essa que estava em vigor. Então, as pessoas liam, estudavam, ouviam, comentavam, regiam as suas vidas através desses códigos de Moisés. No capítulo 14 do livro Boa Nova, a mensagem se chama A Lição a Nicodemos. Começa com Nicodemos conversando com Jesus. Mas o pedaço que nos interessa é depois, uma referência que há uma conversa entre Jesus e Tiago sobre essa lei de talião, o olho por olho e dente por dente. Então o mestre perguntou, dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Alguém cometeu um delito, um erro, um equívoco. Essa pessoa precisa se redimir. E aí, como? Como que ele vai se redimir? Como é que ele vai voltar para o caminho certo depois de um erro cometido? E aí Tiago, um dos apóstolos, respondeu. Também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Então, se ele errou, naquilo que ele errou, ele vai ter que pagar na mesma moeda. Aí vamos ver o que Jesus falou para Tiago. Jesus adverte Tiago. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo entendimento. Como poderá alguém amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra? Contudo, não estranho a exiguidade, ou seja, a falta de visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Será que é assim mesmo que está escrito ali, que vocês têm que interpretar? Isso que Jesus está falando. Lá na lei de Moisés fala para não cobiçar, para não adulterar. Mas peraí, qual que é o primeiro mandamento? É amar a Deus. Como é que alguém pode amar a Deus e não amar a sua obra, que são seus filhos? E aí permitir-se tipo de grandes atrocidades que aconteciam entre as pessoas. E ainda continua. Todas as criaturas hão feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio. Organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. E, entretanto, coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Se nos prendemos à lei de talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai.
Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Por isso que toda vez que alguém de uma vida equivocada chegava até perto de Jesus, Jesus não o condenava. Não queria a sua morte, o seu desaparecimento. Queria sim a sua mudança de comportamento para encontrar a felicidade. Porque se a gente anda num caminho equivocado, a gente se depara mais vezes com a dor e com o sofrimento. E Jesus, como esse irmão mais velho, né, que já está lá na frente, está orientando nós, seus irmãos mais novos. Então essa é a lei que tem que prevalecer, a lei de amor. Para ver se a mentalidade começava a modificar entre aquelas pessoas. No livro Consolador, né, que é um livro onde o grupo do Chico Xavier, em reunião, em estudos, tinham dúvidas, essas dúvidas se transformavam em perguntas, eram feitas a Emmanuel e Emmanuel respondia. Então, na questão 272, é feita a seguinte pergunta: qual a significação da lei de Talião, olho por olho e dente por dente, em face da necessidade da redenção de todos os espíritos pelas reencarnações sucessivas? Bom, esse olho por olho, dente por dente, que Moisés, né, colocou no seu código, que já vinha anterior a ele, mais ou menos 1770 anos de Cristo, com mais 2018, quer dizer, nós temos aí para mais de 3.000 anos que tem essa lei. Aí a gente pergunta, mas por que perguntaram isso para Emmanuel agora, né? Porque hoje em dia a gente não tem isso mais, não tem? Pior que tem. Pior que tem. Porque a gente escuta, né? Ah, fulano vai me pagar, tintim por tintim. Ou então, aqui se faz, aqui se paga. Vai devolver até a última moeda, não é assim? E isso quando a gente ainda não transfere a responsabilidade para Deus. Não, eu não desejo mal para fulano não, mas Deus está vendo. Deus vai castigar, quer dizer, nós não podemos castigar. Imperfeitos. Deus, que é a perfeição máxima, pode? Vai querer fazer isso? Então, se nós estamos reencarnando sucessivamente para nos reeducarmos, para progredirmos, para evoluirmos, para melhorarmos, o que essa lei de Talião, olho por olho, dente por dente, ainda está presente na nossa vida? E aí Emmanuel responde: a lei de Talião prevalece para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações e que representam a quase totalidade dos seres humanos. Olha, na hora que eu li isso, eu fechei o livro. Porque me deu vergonha. Olha só. Então, nós ainda utilizamos essa lei porque não temos o amor no coração. E isso representa quase a totalidade dos seres humanos. Porque em um momento ou outro, diante de uma situação, a gente deixa esse instinto ou esse sentimento de destruição, de raiva, aflorar. Senta para assistir um noticiário. Se a gente escuta uma notícia que não vai de encontro com aquilo que a gente gosta, tinha que morrer uma criatura dessa. Tinha que ter pena de morte nesse país, né? Olha lá o que vai acontecer. Ué, mas já saiu da cadeia? E a gente vai. Então a gente quer que a pessoa... A gente não sabe o sentimento, não sabe se a pessoa se arrependeu, não sabe se aquilo que está sendo mostrado para a gente é toda a realidade. Porque muitas vezes a gente vê a pontinha do iceberg. O que está por baixo, a gente não viu, a gente não sabe ainda. Então como é que a gente está traçando uma sentença mortal para alguém? E ele continua: presos ainda aos milênios do pretérito, não cogitaram de aceitar e aplicar o evangelho a si próprios, permanecendo encarcerados em círculos viciosos de dolorosas reencarnações expiatórias e purificadoras. Aí está o nosso sofrimento. Porque Jesus também disse: com a mesma medida que medirem os outros, será medido. Mas isso não é uma lei de Talião? Não. Isso é uma questão da gente querer fazer mais o bem, para a gente entender que a gente recebe o bem. Quando a gente faz algo errado, a gente recebe o errado. Não precisa nem de muita gente querer fazer algo, porque é da lei divina. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. E aí Emmanuel ainda continua:
Moisés proclamou a lei antiga, muitos séculos antes do Senhor. Como já dito, porque ele está falando de Moisés em umas questões anteriores. O profeta hebraico apresentava a revelação com a face divina da justiça. Naquele momento, era necessário que Moisés agisse daquela forma. Mas com Jesus, o homem do mundo recebeu o código perfeito do amor. Se Moisés ensinava o olho por olho, dente por dente, Jesus Cristo esclarecia que o amor cobre a multidão de pecados. Daí a verdade de que as criaturas humanas se redimirão pelo amor e se elevarão a Deus por ele, anulando com o bem todas as forças que lhe possam encarcerar o coração nos sofrimentos do mundo. Então, na hora que a gente começa a amar mais e deixar que esse amor flua nas nossas atitudes, as dores e os sofrimentos vão diminuir. Ou virão até fortes, mas nós estamos tão fortes com o amor que a gente consegue lidar com essa dor e sofrimento de uma maneira muito mais saudável e muito menos prejudicial do que seria se a gente não tivesse cultivado o amor. E aí a gente tem uma história até bem atual com relação ao olho por olho, dente por dente. Essa jovem, ela nasceu no Irã, Ameneh Bahami, e estava frequentando a universidade, uma coisa muito recente no Irã, muito nova, das mulheres poderem estudar. E um dia ela recebe um telefonema de uma senhora dizendo que é mãe de um colega dela de turma e que o rapaz estava interessado em casar com ela. Não era namorar, era casar já. Aí ela ficou muito surpresa e falou assim, mas quem que é o seu filho? Ela falou o nome. E a Ameneh nem sabia quem era o rapaz, não ligou o nome à pessoa. E essa senhora começou a falar das qualidades do seu filho e que ele estava interessado nela. No dia seguinte, na faculdade, o rapaz então se apresenta e fala quem é ele e tal. E ela não agradou, ela não estava afim, não quis nada com ele. E ela disse isso para ele, que ela não estava interessada, que os objetivos dela eram outros e tal. E ele não aceitou um não como resposta. Continuou insistindo e ela recusando. Dessa insistência, passou para uma perseguição. Ela ia para o trabalho, quando ela chegava no trabalho, ele estava na porta esperando. Na universidade, claro, estudavam juntos, estava. Se ela saía para dar um passeio, ela ouvia. Ele não se aproximava não, mas sabe aquela sombra seguindo, né? Aonde que vai? Ele sabia todos os horários dela, sabia tudo que ela fazia, sabia tudo sobre a família, sabia sobre suas preferências, tudo ele sabia. E ele deve ter se queixado à mãe. Aí a mãe ligou de novo e falou com ela que era uma afronta ela recusar. Porque no Irã, isso é um sinal da mulher se vangloriar quando um homem a escolhe para esposa, mesmo sem nunca ter trocado uma palavra, que era o caso deles. E ela então diz para ela que ela não está interessada, que ela não gostou dele, que ela não quer nada com ele. E o rapaz continua perseguindo. E ela então resolve conversar com ele. E aí ela fala para ele que não quer nada com ele porque ela já tem um compromisso com outra pessoa. E ele fala, mentira, eu sei da sua vida, você não tem compromisso com ninguém. Ela então tenta continuar levando a vida, aceitando essa perseguição dele. E um dia, faltava poucos metros para ela chegar no seu ambiente de trabalho, ela o vê encostado numa parede, com uma garrafinha na mão, parado. Ela baixou a cabeça com esse véu que as mulheres usam lá, e foi a caminho do trabalho. Faltando poucos passos para ela entrar onde ela trabalhava, ele saiu de onde estava, passou por ela na frente, né, cortou, a chamou, ela levantou o rosto, abriu a garrafa e jogou nela. Aquilo ardeu e ela achou que era água quente. E aí ela começou a fazer assim. Era ácido sulfúrico. Levaram para o hospital, mas não tinha jeito. Ficou cega e com o rosto completamente deformado, mãos e uma parte do braço também. Aquilo se tornou público, porque muitas pessoas viram, os colegas de trabalho viram quem foi que fez. Ele foi preso. O governo iraniano pagou para ela ir para Barcelona, na Espanha. Ela foi submetida a 17 cirurgias em Barcelona, acabou tendo que se mudar para lá,
porque era muito complexo, não só a cirurgia, como a recuperação, precisava de um acompanhamento médico. Depois dessas 17 cirurgias, conseguiu reverter um olho, ela voltou a enxergar de um olho, mas o outro olho teve que ser retirado do rosto, porque derreteu. Essa foto é a menos impactante que eu achei dela na internet, como ela ficou depois. Existem outras mais tristes, né? Isso foi em 2004 que aconteceu. 2005, 2006, 2007, ela passando por esse processo, e aí chega um momento que ela entra na justiça do Irã, pedindo olho por olho, dente por dente. Na lei, na Constituição do Irã, é permitido, se você se achar lesado por alguma coisa, pedir para que aquele que fez com você faça a mesma coisa. Como que é esse processo? Ela entra na justiça, pede o olho por olho, dente por dente. Como ela recebeu ácido sulfúrico e perdeu a visão, ele também receberia ácido sulfúrico e também ficaria cego. Só que no caso dele, ela mesma dizia, né? No meu caso foi na rua, de qualquer jeito. Ele vai ter um hospital, vai ficar internado, vai receber anestesia e os médicos vão pingar o ácido sulfúrico nos olhos dele. O rapaz já estava preso e ficou simplesmente desesperado e começou a pedir clemência para que ela o perdoasse. Aí a ONU entrou na história, a Anistia Internacional entrou na história, teve uma movimentação mundial muito grande e o processo da justiça. O Irã, que é um país até muito fechado para esse tipo de coisa, né, não admite interferência de outros, mas deu uma segurada. Nesse período que o processo dela estava em julgamento, mais 2 casos aconteceram. Um rapaz que jogou ácido sulfúrico numa criança, que se irritou com a gritaria da criança, uma criança de 4 anos. E a família conseguiu, e ele recebeu o ácido no rosto também. E uma jovem que numa tentativa de estupro, uma jovem de 19 anos, ela conseguiu pegar uma faca e enfiou a faca no pescoço do estrupador. A família do estrupador pediu olho por olho, dente por dente, ela morreu enforcada. E o processo dela continuando na justiça. No ano de 2011, depois de todo esse processo, de todas as cirurgias, morando em Barcelona, ela resolve perdoar. Ela vai até a penitenciária, pede os advogados que retirem da justiça o olho por olho, dente por dente, e que ele ficasse na prisão o tempo que a lei, né, tinha definido para ele, mas que não precisava do ácido sulfúrico. Quando essa jovem desencarnar e voltar ao mundo espiritual, ela vai voltar numa situação melhor por não ter cometido esse ato, de não ter pedido, né, essa responsabilidade do rapaz. Ele está pagando pela lei dos homens, mas vai ter que se ressarcir diante da lei de Deus. Não precisa que mais alguém faça alguma coisa. E aí ela então resolveu escrever um livro, que não tem em português, mas tem em espanhol, a tradução em espanhol, que se chama Olho por Olho, onde ela conta todo esse processo, todo o sofrimento das cirurgias, né, até o momento em que ela resolve perdoá-lo, no sentido de não querer que a lei de Talião vigorasse para ele. E aí, eu fiquei pensando, mas isso é longe, é lá no Irã, né? Como é que está a nossa situação aqui no Brasil? E aí eu encontrei uma pesquisa do Instituto Datafolha do ano de 2016. Essa pesquisa era sobre a pena de morte. Foi feita uma pesquisa para perguntar aos brasileiros, você é a favor ou você é contra a pena de morte no nosso país? Tem um dado interessante que vale a pena a gente ressaltar. Através do IBGE, do último censo, nós tivemos que 86,8% da nossa população brasileira se declarou cristã. Então nós temos uma maioria de cristãos no nosso país. Quem são os cristãos? São aqueles que seguem o Evangelho de Jesus, não é assim? Então é o que Jesus fazia, é o que Jesus pregava, é o exemplo dele. Agora vamos ver o resultado da pesquisa. 57% concorda com a pena de morte. Alguma coisa está errada. Se a maioria é cristã, se segue os preceitos de Jesus, Jesus sofreu uma pena de morte. E se tiver uma pena de morte, alguém também pode sofrer injustamente, porque nós não sabemos tudo. Quase 60% concorda. Qual é o evangelho que eles estão lendo? Qual é o evangelho que nós estamos lendo? Não é o mesmo evangelho? Onde Jesus
perdoa, onde Jesus fala, vai, não peques mais, mude o seu comportamento, onde tenta educar a criatura, quem é que chegava para conversar com Jesus? Eram criminosos? Eram prostitutas? Eram pessoas à margem da sociedade? Ele dizia que médico vem para os doentes. E o que nós queremos fazer com os que estão à margem da nossa sociedade? Matá-los? Vai resolver? Então 57% concorda, 34% discorda, 6% são indiferentes e 3% não souberam responder. Então é algo para a gente pensar. Né? Na hora que a gente se manifesta violentamente contra isso, se Jesus estivesse aqui do meu lado, o que ele olharia para mim? Né? Fazer, meu Deus do céu, o que você está fazendo? Porque não era isso. Ele repreendia os apóstolos quando essa violência vinha. Não é assim, calma, pondera. Não eram as atitudes dele? Ele revidou alguma coisa, aquele sofrimento todo? Então não é uma coisa para a gente pensar. Reconhece-se de quem nós somos filhos pelas nossas características. Não é assim? Nossa, parece que seu pai, seu jeito é igualzinho dele. Nossa, você falou agora, vi sua mãe falando. A gente não escuta isso? Que muitas vezes a gente é o retrato dos pais. Nós somos filhos de quem? De Deus. Estamos mostrando para a sociedade o retrato de Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia. Então isso aí é um dado muito interessante para a gente poder pensar. Porque esse aí é o nosso modelo e guia. Esse é o nosso mestre maior. Gandhi tem essa frase, de olho por olho e dente por dente, o mundo acabará cego e sem dentes. Né? Se todo mundo resolver o olho por olho, dente por dente, todo mundo vai se achar prejudicado em alguma coisa e vai querer revidar na mesma moeda. Então nós vamos ficar nessa situação aí. E o mundo, em vez de melhorar, vai piorar. No capítulo 8 do livro Pelos Caminhos de Jesus, de Divaldo e o espírito Amélia Rodrigues, no capítulo 8, a era do amor, um fariseu estava conversando com Jesus. E o fariseu não estava gostando muito das coisas que Jesus estava falando. Esse negócio aí do amor e tal. Então ele começa a fazer questionamentos a Jesus sobre a justiça. E Jesus fala para ele, justiçar não significa punir, revidar com o mal, tripudiar. Justiça deve ser, antes de tudo, propiciar a oportunidade da reparação e de educação. O criminoso é um enfermo. Punir é reagir com ódio. Cobrar erro com vingança é ser pior do que o delinquente. O ódio é vingador. E como a vingança expressa o estágio de primitivismo da criatura, esta não pode ser trazida ao código das leis em nome da justiça. Então, isso não é justiça. E quando Jesus fala ali que a oportunidade de reparação e de educação, no nosso Código Civil está assim. O criminoso está sendo chamado de reeducando, porque o objetivo é esse. As primeiras penitenciárias que surgiram na história da humanidade é porque tinha um indivíduo que estava causando prejuízo na sociedade. A ideia era, vamos retirá-lo da sociedade, colocá-lo sozinho, para ele repensar o seu posicionamento e depois que ele tiver consciência de que o que ele fez estava errado, a gente volta, insere ele na sociedade e fica tudo certo. Esse foi o objetivo. É claro que no decorrer da história as coisas mudaram. E as nossas penitenciárias hoje não são educativas, mas o objetivo primordial é esse, retirar o indivíduo da convivência da sociedade, readaptá-lo, para que ele possa voltar para a sociedade e não cometer os mesmos erros, os mesmos crimes. E aí o fariseu continua, não será justo, segundo o teu código, né? Jesus está falando de amor, cobrar o olho por olho e dente por dente daquele que desgraçou o trem, roubou-lhe a vida, dilapidou o patrimônio alheio. Gente, vocês não falam isso também? Ah, mas não seria justo? Olha o que ele fez. Olha o mal que ele causou. Será que não é justo a gente querer que ele pague na mesma moeda? E a resposta de Jesus. Matar o assassino não restitui a vida à vítima. Amputar os dedos ou as mãos ao ladrão não devolve o furto ao seu dono. Arrancar a língua do caluniador, de forma alguma, repara os males que a acusação falsa causou ao outro. O amor
reabilita moralmente o caído, oferecendo-lhe os recursos para a própria recuperação. Quando o amor penetrar o íntimo dos homens, o ódio, que é a doença do egoísmo, cederá lugar à fraternidade e à compreensão. Porque é o que Jesus fazia. Chegava alguém ali, né, numa situação equivocada, ele conversava, ele esclarecia, ele orientava, ele mostrava o caminho e dava oportunidade para aquela. Por isso que tantos espíritos que estiveram naquela época conseguiram se redimir, conseguiram alavancar o seu progresso, conseguiram melhorar. Por quê? Porque aceitaram esse convite de amor de Jesus. E todas as vezes que nós utilizamos a justiça na história da humanidade sem amor, tivemos registrados os piores momentos da nossa história. O que eram as cruzadas? Em nome de Deus, o povo do Ocidente queria buscar as terras do Oriente. Então matavam-se os árabes, porque queriam que aquelas terras onde Jesus pisou fossem terras santas. E aquele povo que não era cristão não podia ficar ali. Então, em nome de Deus, matava-se os irmãos. Jesus faz muita questão de ter nascido ali na Palestina. O único lugar que pertence a ele é a Palestina? Ou ele é governador do planeta inteiro? Naquela época tinha que se escolher um lugar para ele vir encarnar. E tem um motivo para ter sido escolhido aquele lugar. Mas isso não quer dizer que ele goste mais daquele povo do que outro. E os homens foram se degladiando numa sangria violenta em nome de Deus. A Revolução Francesa é a mesma coisa. Quantas pessoas morreram na guilhotina, decapitados? E por quê? Porque pensavam diferente? Porque queriam outros direitos de igualdade, de fraternidade? Cadê o respeito às opiniões que são diferentes? Nós temos tanta diversidade e nós precisamos respeitar isso. E talvez o pior de todos, que foi o nazismo. Porque achava que aquela raça não era uma raça pura e põe lá numa câmara de gás e faz com que as pessoas morram, desencarnem, mas antes com um sofrimento muito grande. Os registros que existem das pessoas que viveram em campos de concentração são terríveis, esses depoimentos. Então, em nome de quê? De uma dita justiça sem amor, sem compaixão, sem respeito pelo próximo. E aqui nós temos algumas orientações do Espírito Emmanuel, que eu retirei de 2 livros. Existe um livro chamado Justiça e Amor, onde ele fala o livro inteiro sobre esse assunto. E no livro Religião dos Espíritos tem uma mensagem chamada Justiça e Amor. E aí eu peguei algumas frases dele aqui. Em nosso âmbito pessoal, não permitamos que a justiça caminhe sem amor, para que não se converta em garra de violência. Então, muito cuidado com aquilo que a gente anda dizendo. Muito cuidado com aquilo que a gente anda pensando. Seja quem for. Pode ser o vizinho, pode ser o síndico, pode ser um candidato à presidência da República. Cuidado com o que a gente está dizendo. A gente não tem conhecimento da vivência de cada pessoa. A gente não sabe da história daquela pessoa. Na Terra, ninguém está habilitado a julgar ninguém, porque ninguém conhece a história do outro desde o princípio. E ninguém está apto a perceber no presente a causa invisível da degradação das criaturas. Muitas vezes, as pessoas cometem um desatino por coação, por fraqueza. Será que se fosse a gente no lugar daquela pessoa, como faria algo diferente? Não sei se vocês sabem, mas tinha um cientista alemão na época do Hitler. Eles pegaram as melhores cabeças dos físicos e colocaram eles em lugares diferentes e cada um deles tinha que desenvolver uma parte da bomba atômica. E eles faziam cálculos o dia inteiro, eles não tinham contato uns com os outros. E um desses cientistas descobre que os cálculos que ele estava fazendo era para fabricar a bomba atômica. E ele então se recusa, e não aceitaram a recusa dele. E aí o que ele fazia? Ele começava o dia fazendo os cálculos, no final do dia ele apagava tudo de novo. Ele começava o dia, descobriram.
E aí falaram para ele, ou você faz o que nós estamos mandando, ou vai você e sua família para a câmara de gás. O que vocês acham que ele fez? O que a gente faria no lugar dele? Ele era casado, tinha 2 filhos, um de 6 e um de 4 anos. Ele falou, não faço, vou para a câmara de gás. Botaram a esposa e os filhos primeiro e depois ele. Ele teve coragem. Quantos teriam essa coragem? Então, muitas vezes, a gente vê aquilo que a pessoa cometeu, mas a gente não sabe a causa invisível da degradação dessa criatura. Diante das tragédias, dos escândalos públicos ou da vida privada, mantenhamos a conduta de comentar pouco, orar e auxiliar silenciosamente, porque não sabemos se amanhã não será o nosso instante infeliz. E orienta-nos o Mestre que façamos aos outros o que desejamos que nos seja feito. Então a nossa postura é de orar, é de fazer prece, que o melhor seja feito. Agora o melhor não cabe a gente decidir e nem escolher. Né? Os rumos serão tomados. Jesus está no comando dessa nave. Deus está no comando dessa criação. Tudo está sob um controle de espíritos de alta hierarquia. Então o que nós podemos fazer é ajudá-los com pensamentos positivos, salutares. Então nós precisamos fazer prece para o nosso país, prece para todos os políticos, prece para o nosso vizinho, prece para todo mundo. Porque quando a gente faz isso, agrega-se uma energia positiva e todo mundo vai ser beneficiado. Agora, se eu chego perto de uma fogueira, que já está ardendo em labareda, ainda chego com a minha lenha lá e coloco mais ali, aquele fogo não vai apagar. Então, nós temos que saber ter a consciência da atitude que nós devemos ter para auxiliar cada vez mais o nosso planeta, o nosso país. A justiça de Deus está profundamente associada ao seu amor e ela é perfeita. Ninguém sofre punição da consciência, ninguém padece remorsos quando não tem agido com intencionalidade de ferir ou perturbar a lei divina. Então, esses que estão ferindo a lei divina, com intenção, né, esses vão ter remorsos. Pode demorar 1 século, pode demorar 2, mas uma hora vai ter. Está aí no livro, dos livros da literatura, quantos casos de espírito que estavam por um caminho equivocado e que, num determinado momento, há um despertamento. Porque no mundo terreno podem se encontrar, isso aqui eu achei o máximo, podem se encontrar injustiças, mas não injustiçados. A injustiça pode acontecer, mas se acontece é porque aquele injustiçado devia alguma coisa à lei divina. Olha que interessante. Pois compreendes que qualquer que venha sofrer isso ou aquilo na terra está resgatando perante a lei. Né? No livro do André Luiz, Libertação, se eu não me engano, no capítulo 10, conta a história de um rapaz que foi preso porque teve um roubo no trabalho dele, um assassinato. E ele foi acusado injustamente, ele não tinha culpa. E ele foi preso. E aí lá, o benfeitor estava explicando para o André Luiz. Naquela situação, ele foi cometido uma injustiça, porque ele não tinha sido criminoso. Mas ele estava resgatando naquela situação débitos do passado. Então ele não era um injustiçado. Aí dá para a gente entender mais ou menos isso que Emmanuel está falando aqui. E essa também. Justiça sem amor é como terra sem água. Árida, né? Seca. No livro Nosso Lar, no capítulo 46, chamado Sacrifício de Mulher, a mãe de André Luiz, que já está quase no finalzinho do livro, e aí a mãe de André Luiz vai falar para ele que ela vai reencarnar. A mãe de André Luiz foi uma mulher simples, dona de casa, né? Teve um marido muito complicado. Esse marido dela teve 2 amantes. E aí, quando a desencarnação desse trio, o André Luiz vai para a região do umbral, a mãe dele vai para uma região superior e o pai vai para uma região inferior. E junto com o pai, as 2 amantes. Porque afinidade. Desencarnaram, ela saiu procurar quem? Ele lá. Então a gente vê o mesmo núcleo familiar, mas em 3 posições diferentes. Aí nesse capítulo, a mãe dele está lá se despedindo, falando que ela vai se preparar para reencarnar. E aí ela vai contar para André Luiz o que vai acontecer. Teu pai será novamente meu marido. E iremos receber como filhas aqueles espíritos femininos que o acompanham atualmente. Isso é justiça com amor. Porque eu acho que se fosse eu ia falar assim para os benfeitores, não, peraí. Ele vai ser meu marido de novo? Tá legal. Mas agora eu que vou ter amante. É o olho por olho, dente por dente.
né? Olha esse espírito, olha a envergadura, por que o espírito estava numa posição melhor. Ela aceita vir de novo com ele e aceita as amantes como filhas. Então esse espírito já está vivenciando isso. Ela não quer desforra, ela não quer vingança. Por quê? Porque o espírito, quando avança, quando progride, quando cresce, ele quer ajudar os que estão na retaguarda. Como ela já está numa situação boa, ela quer que aqueles a quem ela ame também fiquem numa situação boa. Então ela quer ajudar ao pai, quer ajudar. André Luiz deve ter ficado com o queixo lá embaixo, né? Na hora que ouviu isso. Mas olha só, é um exemplo, né? E aí nós temos aqui 2 casos de Jesus, onde ele mostra essa justiça com amor. Que foi o caso da mulher adúltera, porque todo mundo querendo jogar pedra nela, né? E Jesus fica numa saia justa, porque se ele fala, isso mesmo, vamos seguir a lei de Moisés e vamos apedrejar. Fala, você não fala de amor, você não fala de perdão, mas estão mandando apedrejar. Se ele fala o contrário, não apedreja não. Você está indo contra a lei, então pode ir preso. Subversivo, está indo contra a lei. Então a resposta dele, a orientação dele foi muito ética. Quer jogar pedra? Joga. Aquele que não tem pecado. Então pode começar. E naquela hora, né, a envergadura moral de Jesus tão alta que as próprias pessoas que estavam ali, no caso homens, eles não tiveram coragem de mentir. Porque alguém podia pegar uma pedra e falar, eu posso, eu não tenho pecado nenhum. Mas a consciência falou mais alto. E eles perceberam que eles também já haviam cometido equívocos. Né? Então a gente vai falar, não, porque fulano é corrupto, nós não somos. A gente não estaciona em fila dupla, a gente não fica com troco a mais que recebeu. Então cuidado com o que a gente fala. Fulano é ladrão. Mas se eu não estou devolvendo um troco que é a mais, isso também não é honesto. Então nós temos que pensar muito. Então temos que fazer isso que Jesus falou. E a outra, no momento da sua prisão, né? Pedro pega a espada e tuft, na orelha do soldado, que estava cumprindo ordens. Que tem isso também. Né? O soldado foi ali para prender, cumprindo a ordem. E aí na hora que Pedro, né, naquele instinto de fúria e de revolta, pega a espada para cortar, Jesus fala com ele, Pedro, guarda essa espada. Não é assim. Se você fere com a espada você vai ser ferido. E mais ainda, Jesus ainda vai lá, põe a mão na orelha da criatura e cura a orelha dele. Ele que estava sendo preso. Olha o exemplo, né, da amorosidade. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, aqueles que levaram a mulher adúltera, não entrareis no reino dos céus. Então nós precisamos ampliar o nosso sentido de justiça e trabalhar nesse sentido de justiça com amor. Alguns séculos atrás, as tribos indígenas tinham seus líderes. E esses líderes eram escolhidos pela sua força física. Então aquele que tinha a força física maior era escolhido para ser o líder da tribo. Mas nesse caso, dessa nossa história, esse chefe dessa tribo, ele não só era alguém de corpulência física, mas também tinha muita sabedoria. E como a sua tribo estava crescendo, ele então cria algumas regras para que possam todos viver bem em sociedade. Só que em um determinado momento, começaram a acontecer alguns furtos na tribo. E aí as pessoas chegavam perto dele para reclamar, né? Meu vaso de cerâmica sumiu, a minha flecha desapareceu, né? A minha rede não está mais lá. E aí começaram aquelas reclamações. E isso foi trazendo uma desarmonia entre aquele povo. O que o chefe faz então? Reúne todo mundo na aldeia e fala com eles. Olha, não há necessidade de ninguém furtar nada de ninguém. Porque todos nós temos aqui o necessário para a nossa sobrevivência. Não tem necessidade disso. Mas se isso continuar acontecendo, como está acontecendo, e trazendo esse conflito, eu sou obrigado a aumentar o castigo. Quem for pego furtando, em vez de 10 chibatadas, vai receber 20. Aí ele pensou, bom, agora vai ficar com medo das 20 chibatadas, os furtos vão parar. Mas não pararam. Continuaram e as reclamações aumentaram. Ele reuniu de novo a tribo, conversou, explicou, pediu e falou, vocês estão me obrigando a aumentar o castigo. A partir de hoje, então, de 20 chibatadas vai para 30. Então, quem está fazendo isso, pare, para que não precise receber 30 chibatadas. E os furtos continuaram.
E aí ele reúne, com lágrima nos olhos, de novo a sua tribo, que ele tinha tanto amor. Explica tudo de novo, fala de novo, quase que implora para que eles voltem a ter uma conduta correta. E passa o castigo para 40 chibatadas. Passado alguns dias, 2 índios da tribo chegam perto do chefe e falam: chefe, conseguimos pegar o autor dos furtos. Aí o chefe falou: traga aqui. Uma tribo indígena, sem Wi-Fi. Todo mundo ficou sabendo rápido, né? Correu todo mundo para lá para ver quem que era o autor dos furtos. E quando o chefe viu quem que os 2 índios traziam segurando pelo braço, ele ficou branco como uma cera, porque eles traziam a mãe dele. E aí as pessoas começaram a falar: quero ver agora. Não foi ele que criou as regras? Não foi ele que falou que o autor dos frutos tinha que receber 40 chibatadas? E agora? E aí o cochicho correu. Ele fez um sinal para o carrasco e pediu que colocasse a mãe dele no tronco. Tiraram o manto das costas dela, né? Então aquelas costas ossudas, arcadas, ficaram à mostra. Ele então se aproxima da mãe, fala alguma coisa no ouvido dela, as lágrimas dela se misturam com as lágrimas dele, ele tira o manto, a roupa do seu tórax, e aí aparece aquele tórax corpulento, né? Ele então abraça a mãe por trás, a envolve e faz o sinal para o carrasco, para que o carrasco dê as 40 chibatadas. E ele então recebe, junto da mãe dele ali, 40 chibatadas. E naquele dia, a tribo toda aprendeu que pode sim viver com harmonia e, acima de tudo, que nós podemos viver com justiça e com amor. Muita paz para todos nós.